Ok, então a gente vai fazer a leitura do Salmo 78, tá? A gente já começou a ler esse salmo na ocasião anterior, já demos, é a terceira vez que a gente se aproxima dele. E hoje a gente vai ler a partir do versículo 40 até o final do Salmo 78. Eu vou fazer a leitura aqui, vocês podem acompanhar. Salmo 78, de 40 até 72, né? Um salmo extenso, vou fazer a leitura. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-os com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram alaivosamente como seus pais. Desviaram-se com um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca de sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não tiveram ou não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes combinou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Então, é assim que termina esse salmo, Salmo 78. A gente percebe que ele faz um apanhado histórico de Israel e ele termina no período de Davi. Então, a gente vê no título que ele é um salmo de Asaf, né? Um salmo didático escrito por Asaf, que foi esse líder de louvor, né? O Asaf era mais ou menos assim, o Douglas da tribo de Israel, né? Dos tempos de Davi, né? Era o dirigente da música, vamos dizer assim, que cuidava das bandas e ajustava as coisas de louvor lá. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é esse apanhado histórico que vai até o tempo de Davi. O salmo termina então com uma nota feliz, né? Eles têm agora um rei estabelecido, esse rei é um rei que está cuidando bem da nação, diz aí o verso 72, né? Ele está apacentando consoante a integridade do seu coração, dirigindo o povo com mãos precavidas, ou seja, um rei que está cuidando cuidadosamente da nação. Então, o salmo termina de forma positiva, é mais ou menos como se a gente pudesse dizer na linguagem de hoje que esse salmo termina com um final feliz, né? Na época em que ele foi escrito por Asaf, ele podia dizer: olha só para onde Deus nos trouxe. Deus nos trouxe para um bom lugar. A gente está olhando para esses salmos, que são chamados salmos históricos,
E eles vão sempre fazer essa leitura dos fatos, aquilo que aconteceu no passado, chamando o povo para pensar em Deus hoje e para caminhar com Deus hoje. Como a gente falou, é um salmo de estrutura bem assim de tamanho diferenciado, né? Um salmo longo com essa estrutura aí cheia de idas e vindas, vamos dizer assim. E nessa parte final a gente pode dizer algumas coisas. Primeira coisa que a gente pode afirmar nessa leitura que a gente terminou de fazer é que, de acordo com esse Salmo 78, o povo de Deus é propenso a se rebelar e não se lembrar de sua redenção. Versos 40 até 42. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, ou seja, não se lembraram. Perceba que a tônica desse salmo é: olha, a gente precisa se lembrar, a gente deve lembrar-se do que Deus fez no passado, e a gente deve não apenas lembrar, mas também a gente deve dizer isso para a nova geração. E a nova geração deve replicar isso, deve também se lembrar e passar para a geração seguinte, para que cada geração se lembre dos grandes feitos de Deus. Mas a nossa tendência é simplesmente não se lembrar. E também a tendência de rebelarmos-nos, né, contra Deus. A gente é tendente a isso, é uma inclinação do nosso coração por causa da queda. Esse é o registro que a gente tem no Salmo, logo nesse primeiro momento, vamos dizer assim, dos versos 40 a 42. E não se lembrar de que tipo de redenção. Mais uma vez, é a libertação que Deus realizou em favor desse povo. Deus tirou esse povo do cativeiro do Egito. E a gente vai ter, então, a partir do verso 43 essa grande, mais uma vez, essa espécie é, de resumo histórico, né? O salmista repassando, vamos dizer assim, um modo como Deus libertou poderosamente o povo do Egito. Então, os versos 43 até 55, eles estão mostrando o grande poder de Deus em favor do seu povo para arrancar o seu povo das garras, vamos dizer assim, do Império Egípcio. E aí a gente vai encontrar de como, no verso 43, de como no Egito operou ele os seus sinais, os seus prodígios no campo de Zoan. Ou seja, Deus libertando o seu povo no Egito. Mais uma vez, olhem para o Êxodo, olhem para o Êxodo, olhem para o Êxodo. Olha o que aconteceu no tempo de Moisés. Olha como Deus nos encontrou escravizados, oprimidos, e Deus nos tirou daquela situação com seu grande poder. E ele vai fazer toda essa descrição, né? Aquilo que a gente vê no livro de Êxodo, os rios egípcios sendo convertidos em sangue, né? Os enxames, aquelas pragas todas, né? Os enxames de moscas, de rãs, né? Gafanhotos, chuva de pedra, raios, né? Tempestades, tudo isso, tudo isso descrito aqui como literalmente a fúria de Deus descendo sobre os egípcios para libertar o seu povo, até o verso 51. Então é interessante isso. Deus libertou esse povo com grande redenção, ele operou grande maravilha, e ele não apenas libertou, mas ele também pastoreou esse povo, porque o verso 52 em diante diz: fez sair o seu povo como ovelhas, guiou e o guiou pelo rebanho, ou pelo deserto, como um rebanho, dirigiu-o com segurança e não temeram. Ele levou esse povo até a terra santa, ele deu a esse povo a terra de Canaã. É o que a gente vai ter registrado aí até o verso 55, já com a herança sendo repartida. Então é um salto, né, do Êxodo até os tempos de Josué, a conquista da terra prometida. O Salmo está dizendo: olha o que Deus fez, olha o que Deus deu. Tudo isso dado por Deus para o bem desse povo. Deus libertou, Deus pastoreou, Deus supriu o seu povo, versos 43 a 55. Mas aí o que o povo fez? Pode conferir a partir do verso 56 a 64. O povo respondeu, vamos dizer assim, a Deus com teimosia e idolatria. Então é a terceira coisa que a gente vê nesse trecho que a gente leu. A primeira, só repassando, né, é que o povo de Deus é propenso a se rebelar e não se lembrar da redenção. A segunda, Deus libertou, pastoreou e supriu o seu povo, verso 43 a 55. Agora, o povo de Deus é propenso a teimosia e idolatria, versos 56 a 64, pois o provocaram com seus altos. Essa ideia de altos é especialmente os cultos em qualquer morro, qualquer local que se destacasse, qualquer colina, ali já era uma oportunidade para fazer um altar e para realizar algum tipo de culto aos ídolos.
E aí o texto vai falar de imagens de escultura. E por conta disso, então, Deus disciplina esse povo duramente, esse povo derrotado em guerras, a Arca da Aliança e tudo aquilo que existia no tabernáculo, que representava a glória de Deus e o poder de Deus, isso é cativo, é levado agora pelos povos pagãos. E chega a um ponto, inclusive, a gente encontra no relato de Davi, né? Davi é o rei que se preocupa em juntar isso que sobrou do tabernáculo e levar isso tudo para Jerusalém. E a partir daí, Davi vai se devotar para construir, para projetar, né? E sonhar com a construção do templo em Jerusalém. Mas observe até o verso 64. O povo de Deus é propenso à teimosia e idolatria. Mas a partir do verso 65, então, a última parte do Salmo, Deus novamente age em defesa do seu povo e confirma a sua redenção e o seu governo. E ele faz isso por meio de Judá e Davi. O texto vai dizer que Deus desperta, né, como se ele fosse um guerreiro que estivesse dormindo. Então, aquele período que o povo estava sendo oprimido pelos inimigos, era como se Deus estivesse ali meio que deixando aquilo acontecer, porque ele estava executando a sua disciplina, mas chega num determinado momento que Deus desperta como um guerreiro, um valente desperta do seu sono, e ele desperta e já sai lutando contra os inimigos do seu povo, e ele faz esse movimento definitivo, né, no sentido de rejeitar o reino do norte e estabelecer a aliança, a confirmação da bênção dele no reino de Judá, que é o reino de Davi. É nesse sentido que o Salmo diz que ele rejeita a tenda de José, não elege a tribo de Efraim e escolhe a tribo de Judá e o monte Sião que ele amava. E a partir daí ele constrói o seu santuário durável como os céus, firme como a terra que fundou para sempre. Então a gente tem aí Asaf escrevendo isso. Quando Asaf escreve, Asaf faz parte da primeira equipe, vamos dizer assim, de adoradores no templo. Né? Ele vê o templo sendo construído no tempo de Salomão, e ele se torna o líder de adoração no templo. Então agora ele diz: agora nós temos uma cidade, temos Sião, temos o santuário, Deus confirmando a sua graça, a sua redenção, o seu governo, e ele está confirmando isso através dessa bênção dele sobre Judá, sobre Sião e a bênção que chega até nós por meio de Davi, esse rei que agora está cuidando do povo e governando o povo com mãos precavidas. Então, basicamente é isso que a gente tem nesse Salmo 72. É um salmo muito útil, como eu falei, um salmo histórico. Salmos históricos são mais áridos, porque eles estão falando de história. A gente percebe, assim, às vezes, que esse interesse pela história não é muito grande, não é naturalmente, não é algo natural em nós. São poucos os que são afeitos à história. Mas o salmo está dizendo, a história é importante. O que que a gente aprende com essa história do Salmo 78? É que nós insistimos em nos esquecer da redenção. E esse é um problema, é um problema sério. E quando a gente pensa na redenção, na nossa redenção, né, a gente deveria todos os dias se lembrar da nossa redenção, né? A gente tem um hino que a gente canta em que a gente diz: Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, né, do meu Senhor, né, e abatido e sem vigor, né, a perecer sem luz. Então, meu pecado Cristo viu e dando-me a sua mão. Então, é lembrar-se disso, né? Que a gente teve essa época em que éramos pecadores perdidos, mas Cristo nos viu, né? Ele nos alcançou com a sua graça, nos deu a sua mão, nos resgatou do nosso fútil procedimento. A gente precisa se lembrar disso, porque a gente se esquece. A gente não deveria, mas é uma tendência do nosso coração. Então a gente precisa lembrar-se da redenção. A gente também é inclinado, né, a essa rebeldia, caminhar conforme os enganos desse mundo, conforme os enganos do diabo e também os enganos do nosso próprio coração. A gente vê isso dentro da história. O Salmo 78 está dizendo: essa é a propensão do povo, essa é a propensão do nosso coração. Ele não está aí só para dizer, olha, esse povo era um povo perverso e mau lá do passado. Não, era o povo de Deus. É o povo que Deus resgatou, é o povo que Deus está tratando dentro da história para ser o seu povo, o povo redimido. E esse povo é tendente a isso. E a ideia é essa. Se a gente pensa hoje na igreja, fala, puxa, a igreja tem umas falhas, né? Olha, tem um pessoal na igreja que, olha, esse irmão, essa irmã fazendo isso. E às vezes a gente olha para o próprio espelho e fala: olha o que eu fiz, olha como eu sou. A Bíblia está dizendo: essa é a inclinação do nosso coração. Nós temos
essa configuração aí. E nesses termos também é interessante que quando a gente pensa nessa redenção, a gente vai perceber isso, que essa redenção é um apontamento direto para Cristo. O Êxodo, a libertação do Egito, a Páscoa aponta para Cristo. A grande libertação no Egito ela culminou, ela aconteceu exatamente na noite de Páscoa, foi a última praga, né? E isso tudo aponta para Jesus Cristo. Ele é esse cordeiro cujo sangue é passado aí na nossa porta e que impede que a gente seja destruído. O Êxodo aponta para Jesus. E esse trono de Davi, olha, santuário durável como os céus, o trono de Davi, o cuidado de Davi, Davi como esse pastor, né, que cuida do povo com mãos precavidas. Também isso aponta para Jesus Cristo, que é o descendente de Davi e que é esse bom pastor que cuida de nós com mãos precavidas. Uma terceira coisa que a gente pode afirmar quando a gente olha para o Salmo 78 é que esse salmo está dizendo o seguinte para a gente: Deus, se por um lado, né, a gente insiste em se esquecer, né, em nos esquecermos, e também, se nós insistimos em nos esquecermos e teimarmos, vamos dizer assim, contra Deus, Deus insiste em nos amar, Deus insiste em libertar. É isso que a gente vê. Deus o tempo todo respondendo a esse povo, e de repente ele vem novamente, confirma a misericórdia, confirma o amor, confirma a libertação. Então, Deus é um Deus de amor e é um Deus libertador. Então, essa é a mensagem do Salmo 78. Olha como Deus insiste em amar esse povo, porque Deus seria muito justo simplesmente fazendo o seguinte: o que eu libertei vocês e agora vocês estão contra mim? Bom, então agora prossigam aí de acordo com o coração de vocês, vocês vão simplesmente ser destruídos. Não. Deus tem mantido o seu povo, geração após geração. Então, isso é impressionante. Hoje, vários daqueles povos dos tempos do Antigo Testamento não existem mais, viraram um traço, vamos dizer assim, estatístico. Mas o povo de Israel está aí. Não é impressionante isso? E a igreja, 2000 anos, passou por tanta perseguição e tem passado por momentos de grande luta, grande dificuldade. A gente pensa, será que agora a igreja vai aguentar? E passaram os impérios, passam os governos, mas a igreja continua aí. Então Deus insiste. Por que isso? Porque Deus insiste em amar, em libertar o seu povo. E a culminação, vamos dizer assim, desse amor de Deus é exatamente demonstrada em Jesus Cristo. Então a gente pode olhar para o Salmo 78 e dizer: Deus, obrigado pelo teu amor, né? Pela tua insistência em nos amar, apesar da gente ser às vezes esse povo assim tão frágil e tão difícil e tão imperfeito, mas Deus continua confirmando a sua bondade sobre nós. E é por isso, né, que aquelas bênçãos que a gente tem desse Deus, as bênçãos todas que recebemos dele, são bênçãos que chegam até nós unicamente por causa da sua graça, né, do seu favor imerecido, que ganha, vamos dizer assim, forma na nossa vida por meio da obra de Jesus Cristo e da obra do Espírito Santo trazendo essa redenção para nós. Então, que nós possamos ser gratos, né, pela nossa redenção, possamos ser gratos por Jesus Cristo, possamos caminhar com Ele todos os dias e que nós não nos esqueçamos, mantenhamos acesa essa lembrança da grande redenção e que isso possa ser informado para o nosso coração todos os dias, para a gente relembrar todos os dias da nossa redenção e que isso seja repassado, né? Que nós também informemos isso à nova geração, porque esse é o propósito do Salmo 78. Não se esqueçam, olha o que Deus fez. Repassem isso para a nova geração e façam isso continuamente, porque Deus merece ser lembrado e merece ser louvado pelos grandes feitos que ele realizou em nosso favor, em favor do seu povo, esse Deus vivo, presente dentro da história, insistindo em amar, em libertar, em pastorear o seu povo, né? Nós vamos agradecer a ele por isso já em oração, a partir de agora, e vamos ter a oportunidade de compartilhar os nossos pedidos de oração. Deixa eu só interromper a nossa gravação para a gente orar uns pelos outros.